Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Espiritismo Estudos para a Vida. Nós estamos iniciando agora mais um vídeo de estudos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Atualmente nós estamos estudando o 26º capítulo do Evangelho, que tem o título Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. E agora nós vamos entrar no último item desse capítulo, que é o item mediunidade gratuita. Nós temos dentro desse item 4 subitens, né? 4 tópicos que vão de 7 até o 10º. São os últimos itens, como dissemos, do capítulo. Nós estudaremos hoje os subitens 7 e 8, que são compostos por 2 parágrafos com as explicações de Allan Kardec sobre esse tema da mediunidade gratuita. Bom, nós podemos resumir esses 2 itens dizendo que nós veremos nesses 2 primeiros tópicos do item mediunidade gratuita o papel do médium moderno, principalmente, e as condições para que se tenham boas comunicações com o plano espiritual. Qual é o papel do médium diante da sua mediunidade, diante do tema central do capítulo, que é dar gratuitamente aquilo que gratuitamente se recebe. No caso, a mediunidade, né? Deus dá gratuitamente a mediunidade às pessoas que têm esse dom. Então, qual é o papel do médium com ela? E o que fazer para obter boas comunicações do plano espiritual? Essas são as temáticas centrais dos subitens que nós estudaremos agora. Subitens 7 e 8, como nós já dissemos. A ideia de continuidade do capítulo é, ou melhor, né, desse item em relação aos itens anteriores, é a seguinte: nós estamos aprendendo o trabalho no sentido das benesses dadas por Deus e que nós devemos transmitir ao próximo sem cobrar. É o trabalho que nós fazemos para Deus, em suma, né? Então, nós percebemos que o capítulo nos apresentou situações nas quais nós trabalhamos na cura, na prece, depois vimos, e esses são trabalhos que nós podemos fazer em qualquer lugar. Depois nós vimos como deve ser o trabalho no templo, na casa de Deus, na casa religiosa. Agora nós vamos ver a mediunidade como um desses trabalhos, um desses serviços que podem e devem ser prestados para Deus em favor do próximo. E veremos então o papel dos médiuns e as condições para que tenhamos assim então boas comunicações, como justificativas, inclusive, para que a mediunidade seja gratuita. Então, olha só, né, que ideia bonita, né? O capítulo vem apresentando para a gente situações nas quais a gente deve trabalhar para Deus e nas quais a gente deve trabalhar para obter bons resultados. E como fazer isso? Agora o capítulo conversa mais diretamente um pouco com os médiuns, mas, de certa forma, esse diálogo é aberto para todos nós, dado que todos nós temos a mediunidade em um certo nível, né? É, o nível ostensivo é o nível das pessoas que têm uma clareza maior do plano espiritual, ouvindo, vendo o plano espiritual, psicografando, né? Trazendo cartas e assim por diante. Nós outros que não temos toda essa clareza somos médiums pelo menos intuitivos, temos as nossas intuições do plano espiritual. Então, muita atenção, porque a gente pode trabalhar com a mediunidade, todos podem, apesar do item ser dirigido aos médiums ostensivos, ele cabe a todos nós, até para o nosso relacionamento para com esses médiums, né? Que é muito importante da gente pensar também. Então vamos lá, vamos ao texto. Mediunidade gratuita. Allan Kardec escreve no subitem ou no tópico de número 7 do capítulo. Os médiuns atuais, para quem ele está dirigindo a palavra, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, ele está se referindo aos apóstolos de Jesus,
Então, os médiuns atuais igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé. Não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, a eles, médiuns, visto que são o fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Vamos comentar um pouquinho essas primeiras passagens aqui do subitem 7. Então, no primeiro momento, nós somos lembrados que a mediunidade é observável desde os tempos dos apóstolos de Jesus. 2000 anos, e até antes disso, nós teremos registros de pessoas se comunicando com o plano espiritual. Então, a mediunidade é observável desde há muito tempo aqui na Terra. Então, nós temos essa lembrança e temos a comparação do papel do apóstolo do Cristo com o papel dos médiuns atuais. É como se Kardec quisesse nos dizer que há uma aproximação entre a tarefa dos apóstolos e a tarefa dos médiuns atuais, porque eles têm alguma coisa em comum. Eles receberam de Deus um dom gratuito. A gente lembra que no começo desse capítulo, nós vimos que os médiuns, ou melhor dizendo, desculpem, que os apóstolos receberam de Jesus a ordem de curar. Portanto, eles receberam de Jesus e de Deus esse dom de curar, o dom de livrar as pessoas da obsessão e assim por diante. Então, o que eles têm em comum, os antigos apóstolos do Cristo, com os apóstolos de hoje, com os médiuns atuais, que são os apóstolos de hoje, é essa situação de ter recebido um dom gratuito de Deus. E qual é o dom dos médiuns atuais? O dom deles é serem intérpretes dos espíritos para instruir os homens e dar a eles, mostrar aos homens o caminho reto do bem e conduzi-los à fé. Está aqui o objetivo da mediunidade. Qual é o objetivo de um médium? Porque ele pode se comunicar com o plano espiritual para mostrar aos demais o caminho do bem e para conduzi-los ao desenvolvimento da sua fé. Olha que tarefa linda que tem os médiuns atuais. E, portanto, é a tarefa de apóstolos mesmo. Então, assim, uma importância muito grande para essa faculdade que é a mediunidade. Então, não cabe a essas pessoas vender palavras, orientações, ensinamentos que lhe chegam através da mediunidade. Por um primeiro motivo, porque essas palavras não são frutos do médium em suas concepções, nem das pesquisas do médium, nem dos trabalhos pessoais do médium. Quem traz essas informações são espíritos. O médium é apenas um intérprete, como está sendo dito aqui. Então, vejam que os espíritos ditam ao médium aquilo que precisa ser passado e o médium repassa. Por isso ele é um intérprete, ele é um porta-voz dos espíritos. Bom, continuando o texto, escreve Kardec: Deus quer, a vontade de Deus, né, está sendo posta aqui, está sendo apresentada para nós leitores. Deus quer que a luz chegue a todos. Não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer: não tenho fé, porque não a pude pagar. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que pranteio, porque sou pobre. Olha que situação, né? É uma situação que Deus não quer. Deus quer que a luz chegue a todos. Então, isso é a vontade de Deus. E Deus quer que todos tenham acesso à verdade. A pobreza, né, não pode ser obstáculo para que a pessoa receba a verdade. Texto em destaque agora no finalzinho do parágrafo. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo.
Objetivo que a gente já viu, que é trazer os homens ao caminho do bem e ao desenvolvimento da fé. Por isso que não pode ser cobrada, porque tem que estar acessível a todos. Por isso que a mediunidade, se ela tem que estar acessível a todos, ela tem que ser encontrada entre todos os tipos de pessoa também. A pessoa não é médium porque ela é de uma certa etnia, de uma certa classe social, porque ela nasceu em uma família ou em um país. Não, ela é médium porque ela tem esse dom dado por Deus a ela, independente da sua condição social, financeira ou qualquer outra aqui na Terra. Então, o médium recebe indistintamente das condições sociais da Terra a sua missão. Portanto, para que nós tenhamos acesso à mediunidade, a condição social também não pode ser obstáculo. Se o médium é qualquer pessoa em qualquer situação, ele deve atender qualquer pessoa em qualquer situação. Então, a gratuidade da, da mediunidade, ela é posta como uma vontade de Deus. É um dom que Deus dá e que deve estar a serviço dos homens, de todos os homens, por isso não pode ser cobrada. A sua universalidade garante a sua utilidade, por isso não deve ser cobrada. Ela é universal, né? Se encontra entre diversas pessoas. Sendo assim, ela tem essa universalidade que a gente se dizia, né? E então ela não pode ser cobrada. Ora, é um presente de Deus para a elevação da humanidade, não há motivos para que ela seja cobrada. Então, esse primeiro parágrafo a gente encerra desse jeito, né? Tendo visto aqui a tarefa dos médiums atuais, o objetivo da mediunidade e o motivo pelo qual ela deve ser gratuita. Já assim de abertura, no primeiro parágrafo, né? Os argumentos que Kardec coloca aqui para que ela seja algo gratuito, que o trabalho dela seja apresentado de forma gratuita a quem recebe. E agora a gente pode passar então ao subitem, ao tópico de número 8. Vamos lá. Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sentem, perdão, por tudo que é de interesse egoístico, e sabe quão pouca coisa se faz mister para que eles se afastem, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto por sessão. Então vamos já dar uma paradinha aqui e comentar um pouco esse comecinho do tópico de número 8. Outro motivo é apresentado aqui para a gratuidade da faculdade mediúnica. Atrair o interesse dos espíritos superiores. É isso que está sendo dito aqui. Kardec está dizendo que existem condições para que os bons espíritos se comuniquem, para que a gente receba comunicações desse tipo de espíritos, né? De bons espíritos. Receber comunicação de qualquer espírito não faz o bom médium. O bom médium é aquele que recebe comunicação de bons espíritos, dirá Allan Kardec. Então, para que o médium seja considerado um bom médium, ele tem que criar as condições para que os bons espíritos se comuniquem com ele. Os bons espíritos sentem repulsa, eles sentem vontade de se afastar de tudo aquilo que é egoístico, de tudo aquilo que é movido pelo egoísmo. Então imaginem só se a gente tem um médium egoísta, um médium que faz qualquer uma dessas coisas que são necessárias, né? Aparece a palavra mister aqui. Quão pouca coisa se faz mister, quão pouca coisa se faz necessária para que os bons espíritos se afastem. Então, qual que é o argumento aqui? Bom,
É preciso muito pouco para que os bons espíritos se afastem. É preciso um grande esforço de quem quer uma boa comunicação para que eles se aproximem. O egoísmo é uma das coisas que os afasta. Então, eles não podem estar à disposição de qualquer pessoa, perdão, que cobre por uma sessão de conversa com eles. É isso que Kardec está dizendo aqui. Os espíritos inferiores atendem a interesses egoísticos. Atendem, melhor dizendo, ao egoísmo do médium e das pessoas que o procuram. E é muito interessante a gente perceber aqui que existe essa condição da gratuidade, a mediunidade tem que ser gratuita, para que o médium não excite o seu egoísmo, de querer cobrar e de querer ter dinheiro por causa de um dom que ele recebeu gratuitamente. Né? Vamos em frente. O simples bom senso repele semelhante ideia. Não seria também uma profanação evocarmos por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? Então vejamos, o bom senso já nos diz que não dá para ser paga uma sessão com bons espíritos, com espíritos superiores. Por que eles cobrariam? Eles não cobram porque o médium cobraria. Eles se aproximam por um só interesse, pelo amor à humanidade, os espíritos superiores. O interesse do médium precisa ser o mesmo, amor à humanidade. Então, o bom senso repele a ideia de se cobrar por sessões mediúnicas. Na sequência do texto aparece a palavra profanação. Profanar a gente sabe que é ofender uma coisa que é santa. Não seria uma profanação a gente chamar os espíritos para que ganhássemos dinheiro com isso. Evocarmos por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros. Não seria uma profanação a gente chamar esses espíritos? É claro que seria. Então, por que fazê-lo? Mais um motivo aqui para a mediunidade ser gratuita. Bom, vamos continuar o texto. É fora de dúvida que se podem assim obter manifestações, mas quem lhes poderia garantir a sinceridade? Olha só que interessante que a gente tem aqui. Existem espíritos que atendem médiuns que cobram, como a gente acabou de ver agora há pouco, né? Ou a gente acabou de citar agora há pouco. Mas e a elevação desses espíritos, como é? E a confiabilidade das informações que chegam deles, como é? Como a gente poderia garantir a sinceridade do médium que está cobrando por esses serviços? Porque a mediunidade pode não ser funcional o tempo todo. Ela pode não estar funcionando o tempo todo. E aí, como que a gente vai garantir que o médium não está fazendo só por dinheiro? A mediunidade nem sempre atende o médium exatamente quando ele quer. Né? Então, aqui a exposição de alguns problemas para a gente em relação a se cobrar pelo trabalho de um médium. Né? Segue o texto. Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões e toda a caterva dos espíritos inferiores, nada escrupulosos, sempre acorrem prontos a responder ao que se lhes pergunte, sem se preocuparem com a verdade. Aqui mais um problema que a gente tem agora. Bom, se a gente não pode garantir a sinceridade de um médium que cobra, a gente sabe que espíritos que auxiliam esse tipo de médium são espíritos inferiores, não os superiores, como a gente viu no parágrafo anterior. São espíritos que não têm escrúpulos, são espíritos que respondem a tudo e não se preocupam com a verdade. Caterva, né, essa palavra que aparece aqui no texto, significa grupo, um grupo de espíritos. Um grupo de coisas, de pessoas ou animais, tanto faz. Aqui no texto se refere a espíritos, né? Então, um grupo de espíritos. São espíritos levianos, mentirosos e brincalhões. Então, como que a gente vai confiar nas informações que vêm desses espíritos? Eles não se preocupam com a verdade.
Então, esses são os problemas que são criados por uma mediunidade que é exercida, que tem o seu exercício ligado à cobrança de coisas materiais, né, de dinheiro para elevação material do médium. Vamos para esse agora para o texto em destaque. Quem, pois, deseje comunicações sérias deve, antes de tudo, pedi-las seriamente e, em seguida, inteirar-se da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Aqui, nesse destaque, a gente tem o papel de quem busca as comunicações. Por isso eu dizia aqui no começo do estudo que o texto é para todos nós. Quem quer comunicações sérias precisa querer seriamente. Querer seriamente é ter para essas comunicações objetivos nobres, objetivos de elevação, objetivos que levem ao caminho do bem e ao aumento da fé. Objetivos, portanto, que sejam próximos do objetivo do que é a mediunidade em si. Como que a gente se precavê disso? Ora, a gente observa o médium. A simpatia do médium com os seres do mundo espiritual. Que tipo de seres do mundo espiritual acompanham o médium que tem o comportamento que ele tem no dia a dia? A gente observa isso. E um dos comportamentos que a gente observa é justamente se ele cobra ou não. Porque se ele cobra, ele está trabalhando de forma equivocada a sua mediunidade. Então, nós temos um papel também diante disso, porque se não pagarmos, não existirão médiums que cobrem. A gente também tem um papel na educação do médium quando a gente procura essas informações e quando a gente procura as comunicações que elas sejam de natureza boa, que sejam coisas sérias, que sejam coisas que nos elevam. Não apenas por simples curiosidade ou para saber do futuro ou esse tipo de coisa que a gente normalmente com a qual a gente tem curiosidade, né? Então, atenção para os objetivos nobres, para os objetivos morais, os objetivos que enaltecem a todos nós. Vamos para a última passagem do parágrafo, então. Ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. É isso que nós procuramos no médium, é isso o que nós procuramos quando queremos uma comunicação séria, nós procuramos com humildade, com devotamento à nossa reforma íntima, ao amor, à caridade que a gente deve desenvolver, à abnegação e com desinteresse moral e material. Nós não procuramos médiums para saber os números da loteria, nós não procuramos médiums para saber se casamos ou não casamos, se compramos um bem ou não. Não, nós procuramos os médiums para fins morais e para fins que estejam em pleno acordo com os objetivos da mediunidade, que é o encontro do bom caminho para o espírito e do aumento da fé. Então tem que ter um desinteresse material por detrás das coisas que estão envolvidas com a mediunidade. É isso que a gente procura no médium, é isso que a gente cultiva em nós, para a gente ter esse crescimento na nossa vida, né? E na nossa relação com o plano espiritual sempre. A gente nota aqui que esse item 8 termina falando de um desinteresse moral e material. A sequência do texto vai trazer essa questão moral e material para o nosso estudo, mas nós vamos nos concentrar nisso a partir do nosso próximo estudo. Nós vamos encerrar por aqui hoje esses dois itens que a gente se propôs, né, a estudar, a pensar sobre eles aqui no nosso estudo. E vamos guardar essa informação do desinteresse moral e material que o médium deve ter para a nossa próxima para a nossa próxima semana, para o nosso próximo estudo, porque ali
nos itens 9 e 10, que Kardec vai tratar um pouquinho melhor sobre isso, ele vai desenvolver agora a ideia e nós estudaremos, portanto, na semana que vem. Bom, esse último item apresentou para a gente as condições para termos boas comunicações do plano espiritual, as dificuldades, os problemas que são postos quando um médium, então, cobra pelo seu serviço, ou pelos seus serviços mediúnicos, né? E, e concluiu mostrando para a gente o que a gente deve procurar no médium e o que devem ser os nossos móveis, o que deve nos mover a procurar quando procuramos, né, essas comunicações. Bom, encerrando então o estudo de hoje, a gente vai refletir e dizer que nós acabamos de aprender que o médium é um trabalhador escolhido por Deus para revelar a sua vontade e leis à humanidade. Isso faz dele um trabalhador do Senhor. Como tal, não deve esperar recompensa nem pagamento da parte dos homens, mesmo que esse pagamento seja reconhecimento ou seja status. Não, ele é um trabalhador de Deus. O bom médium sabe que deve se comunicar com os bons espíritos e que sem isso não revela a verdade e ainda por cima corre o risco de fazer o contrário, trazer coisas que confundam e prejudiquem aqueles que recebem as informações do plano espiritual. Então, cuidar da faculdade mediúnica exige disciplina espiritual, desapego e rotina. Rotina na reforma íntima, no estudo e na caridade. Por isso, tudo a mediunidade deve ser santificada no trabalho de caridade e de reforma íntima. Nós que procuramos as comunicações com o plano espiritual por nossa vez, procuremos essa conduta nos médiuns e não seremos enganados. E que também não contribuamos excitando o orgulho deles e o egoísmo com o pagamento pelos trabalhos mediúnicos, pelos trabalhos que fazem para Deus. Bom, então, como sempre, deixamos o nosso fraterno abraço, os votos de que Deus nos abençoe hoje e sempre e que possamos nos encontrar na próxima semana e continuar o nosso estudo aqui do capítulo 26, o último estudo do capítulo 26, encerrando assim mais uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo. Obrigado, meus amigos, pela companhia. Um abraço fraterno a todos e até logo mais.